pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Do início. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e me conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Amém. As minhas lembranças sobre a leitura do Salmo 23, né? Quando eu era pequena, eu acho que eu lia de uma forma diferente. Eu lia parecendo que era sobre mim, porque nada me faltará, né? Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. A versão que está gravada na cabeça já é diferente da que a gente leu. Mas parecia que era muito sobre mim. E com o tempo, né? Tentando compreender mais sobre a palavra de Deus, a gente percebe que não é sobre a gente. É sobre o nosso pastor. É sobre ele. É ele que guia, é ele que protege, é ele que nos supre para que a gente não sinta falta de nada. Então, a gente vai cantar também mais uma música falando sobre ele, esse pastor que nos guia. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar pra jornada continuar com ele.
afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar pra jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar pra jornada continuar com Ele, com Ele. Amém. Parte do entendimento que veio com o tempo, né, também sobre esse salmo, é que, e o que essa música fala, né, eu descanso até mesmo para continuar caminhando com Ele, né, e é Ele que está sobre todas as coisas e Ele é Senhor sobre nossa vida. Mas é tão difícil viver o que o Salmo 23 fala. É muito difícil. Porque a gente quer estar no controle de todas as coisas o tempo todo. E a gente fica preocupado, e a gente fica ansioso, e a gente quer resolver as coisas, e quando a gente não consegue, a gente fica frustrado com nós mesmos, né? Só que o Salmo 23 fala que o pastor está no controle de todas as coisas. É Ele que te leva aos pastos verdejantes, onde você descansa. É Ele que te dá o banquete. É Ele que te cuida e te protege. Para que você possa habitar na casa do Senhor por longos dias, né? Que é o último versículo. E aí, essa semana eu estava pensando muito nisso. E como que seria viver, de fato, o Salmo 23, assim, para mim, que tenho muita dificuldade com isso? Aí eu lembrei que, quando eu era pequena, eu saía com a minha mãe e eu não me preocupava com nada. Eu estou com a minha mãe. Hoje, depois de velha, minha mãe já conta algumas coisas, né? A gente passou por dificuldade em certos momentos. E eu não enxerguei essa dificuldade. Eu cresci sem enxergar essas dificuldades. Ou as situações que talvez a gente estava em perigo, porque eu estava com a minha mãe. É muito simples, assim. Minha cabeça na época era essa. E eu, hoje, peço ao Senhor que me dê esse nível de tranquilidade e descanso com Ele, sabe? Eu estou com meu Pai. Eu estou com meu Deus. Eu não preciso me preocupar, porque Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela também fala assim: lance sobre Ele, né, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O jugo dele é suave, né? O jugo dele é suave. Então, existe um jugo. Ele está, né, no controle de nossas vidas, mas é um jugo suave. Então, eu te convido agora a colocar diante do Senhor. Fecha os seus olhos, coloca diante do Senhor aquilo que talvez tem tirado o seu sossego, te dado um pouco de ansiedade, te preocupado, te cansado, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar um minutinho, colocando diante do Senhor isso que tem preocupado, e pedindo a Ele que nos dê a segurança, como de uma criança que caminha com seus pais, sem ter que se preocupar com nada.
Senhor Deus, colocamos nosso coração diante do Senhor. O Senhor conhece ele. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece as tristezas, as ansiedades, o nosso cansaço, aquilo que tem nos cansado diariamente. E nós colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos perdoe por tentar controlar as coisas, por nos preocupar e, às vezes, em meio a tanta preocupação, esquecer que o Senhor é soberano sobre tudo. Que possamos, a cada dia, viver essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem misericórdia de nós e transforme o nosso coração, para que a gente diminua um pouquinho o nosso ego, ou talvez muitão o nosso ego, e que a gente possa confiar mais no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor nosso Deus, entregamos esse momento de cânticos ao Senhor como forma de louvor, entendendo que é sobre o Senhor, é sobre o Senhor ser o nosso pastor e o nosso guia. Não é sobre nós, mas é através do Senhor, é pelo Senhor e para o Senhor que o Senhor nos conduz, que nós descansamos para caminhar novamente com o Senhor. Esteja falando no nosso coração através da mensagem. No nome de Jesus, amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós iremos orar com ela e por nós também. Para o nosso momento de aprender a palavra. Oi, amor. Papai está aqui. Dá a mãozinha, papai. Pronto. Vem aqui então. Vamos orar. Enquanto a Jenny estava aqui falando dessa experiência dela com a mãe, me lembrei daquela ilustração de um avião no meio de uma turbulência grande e todo mundo amedrontado e perguntando para uma criança: você não está com medo? O avião balançando. Ele falou: não, meu pai é o piloto. E ele falou que vai me levar para casa. Então, imagina o que é isso mesmo, né? E obrigado, Jenny. Jenny aqui ministrando, abençoando a nossa vida, mas descansando nos braços do Pai. Porque Alice, a filhinha dela, está descansando nos braços dos dois pais, né? O pai terreno, que ficou em casa, e o pai eterno, celeste. E Oscos mandou mensagem às 4 da manhã, dizendo que a noite não estava sendo fácil, porque a Alice estava com febre, né? E ficou em casa com a Alice e a Jenny veio. Compromisso, responsabilidade, mas isso não quer dizer que o coração não esteja dividido, né? Aqui e lá ao mesmo tempo, né? Mas que bom é que enquanto ela ministrava a nós, eu sei que Deus ministrou o coração dela também. Porque ela está aqui descansando nos braços do Pai. Enquanto a Alice também está nos braços de dois pais. Né? E eu estava acordado às 4 da manhã, doideira. Mas enfim. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Abençoa-nos enquanto aqui estivermos, ó Deus, meditando e olhando para a Tua palavra. Da mesma forma, Deus, abençoa a vida dessas crianças, que também estarão meditando na Tua palavra. E que o Senhor, aquele que é o Redentor de todas as coisas de nossas vidas, que é sobre Ele todas as coisas, como nós ouvimos aqui, nos ensine e crave em nosso coração as Tuas verdades e que a gente descanse nele. Guarda o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar aos Teus pés tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento nessa hora. Que não seja, ó Deus, o louvor e a adoração ao Senhor. As preocupações, ansiedades, que consigamos, ó Deus, depositar aos Teus pés. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto? Podem ir, crianças. Quero convidar você, que aqui fica, a abrir a tua Bíblia lá, no livro dos Hebreus. Hebreus no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4. Eu vou revisitar algo que foi fruto de uma reflexão e algo que eu escrevi na época da pandemia. Algum tempo atrás a gente estava vivendo a série Problemas Modernos, Soluções Antigas, e por várias situações eu não cheguei nesse tema que gostaria, mas por várias razões eu decidi revisitar e me fez estudar, ler várias coisas a respeito do cansaço. Eu quero falar hoje sobre o cansaço, mas eu não quero falar sobre o cansaço, porque isso a gente já está. Né? Eu quero falar sobre o descanso, redefinindo o descanso. E várias coisas que eu fiz durante essa semana, não apenas revisitar aquilo que eu escrevi,
mas ler também, reler um livro de um filósofo sul-coreano, radicado no Ocidente, mais precisamente na Alemanha, que escreveu um livro muito famoso, conhecido, A Sociedade do Cansaço. Estou falando de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Inclusive é o Chul, não do pastor Chul, né? É o mesmo pastor do... não é, o Byung-Chul Han não é o pastor do Peter e da Tina, mas tem o mesmo nome, né? E aí, origem sul-coreana também, né? Mas ele escreve sobre esse livro, que tem rendido várias reflexões desde então. Ele tem escrito outros livros, né? Estava, inclusive, conversando com a Natália, que tem lido também outros livros dele, mas não leu ainda Sociedade do Descanso. Não vou dizer que é um pecado, mas ela precisa ler, né? Não, estou brincando. 100 pesos, né? A gente vai falar exatamente isso, viver sem pesos. Mas ele não é o único a falar sobre esse tema. Médicos, conselheiros, psicólogos, obrigado, querido, nutrólogos, sociólogos têm sido unânimes em dizer que essa é a sociedade mais cansada que já existiu. A ansiedade, por um tempo, foi tida como o mal do século. Foi debatido e veiculado essa ideia. Mas já se fala de uma nova análise diferente, dizendo que o cansaço é o mal da nossa geração. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem pode dizer que está totalmente descansado hoje? Levanta a mão. Tá bom, não precisa mais. Estou cansado até para levantar a mão. Minha mãe trabalhou tanto que eu nasci cansado. Eu imagino a criança que você deve ter sido, inclusive para fazer esse comentário no meio da mensagem. Mas nessa sociedade mais obcecada por saúde também que já existiu, as coisas não vão nada bem. A saúde e o bem-estar, aliás, a indústria da saúde e do bem-estar é a indústria global, mundial, que mais cresce e que não conhece crise. Várias indústrias passam por crises, mas a indústria da saúde e do bem-estar não passa por crise e é a que mais cresce e que batem recordes e mais recordes de crescimento. Indústrias que hoje se tornaram multibilionárias contam com um investimento contínuo, mental, emocional, sem esquecer do financeiro. Pessoas que estão em busca interminável para comer melhor, parecer mais jovem, viver mais, ter mais energia, ter menos sintomas do que quer que seja. Vemos notícias revolucionárias o tempo inteiro, capa de revistas, matérias de televisão, anúncios o tempo todo de uma enxurrada diária, conteúdo viralizando na internet, tudo empurrando para a gente para aquele lugar de melhorar a nós mesmos. Inclusive agora tem aquela frase famosa de sermos a melhor versão de nós mesmos. E você precisa fazer algo para que isso aconteça. Fazemos o possível para nos manter atualizados. Tomamos suplementos, nos matriculamos em aulas de yoga, experimentamos todas as novas ideias de dietas, pagamos por testes genéticos, traçamos estratégias para evitar o câncer, a demência, procuramos conselhos médicos, terapias, alternativas para doenças do corpo, da mente e da alma. E apesar de tudo isso, a nossa sociedade continua piorando e a gente está cansado. Só de falar isso aqui eu já me cansei. Consequência disso, solidão, depressão, ansiedade, burnout, insônia, pensamentos suicidas, uso de drogas lícitas e ilícitas, medo, dependência digital, exaustão física, irritação, falta de motivação, distanciamento afetivo, perda de memória, falta de concentração e o maior no último ano de 2025 bateu o recorde de remédios para ansiedade, ansiolíticos. Nunca se vendeu como em 2025 a quantidade de ansiolíticos que foi vendido no mundo todo. E em segundo lugar, o Brasil. O que está acontecendo? Como é que a gente deve interpretar o fato de que nesse mundo tão moderno, no auge do conhecimento da medicina, ainda essa semana eu vi aquela atleta brasileira, Laís Souza, que por um acidente em uma pista de esqui, estava reduzida a uma cadeira de rodas e por avanço da medicina, de terapias, esta semana ela apareceu pela primeira vez em público de pé. De pé. Mas o mesmo avanço da sofisticação da medicina
cada vez mais a gente vê o crescimento de doenças crônicas e transtornos mentais, e nunca se falou tanto como lidar com o mental. Como lidar com o mental. Como a gente vai interpretar isso? Como é que a gente deve agir para prevenir e curar muitos males que nos assolam, mesmo sem considerar coisas terríveis, como a pandemia do Covid-19 que vivemos 4, 5 anos atrás? Aliás, quando Byung-Chul Han escreve esse livro, A Sociedade do Cansaço, 2 anos antes da pandemia, aliás, 1 ano antes da pandemia, quando ele foi veiculado, de fato, né, foi publicado, 1 ano antes da pandemia, ele inicia o seu livro falando sobre, nas suas premissas, sobre a gente vive com medo de viver uma pandemia viral. Mal sabia ele que depois de 1 ano de ser publicado o seu livro, acabamos de viver isso. Erich Fromm, da revista Sociedade Saudável, escreve o seguinte: o fato de milhões de pessoas compartilharem os mesmos vícios não fazem desses vícios virtudes. Assim como o fato de compartilharem tantos erros não faz desses erros verdades. E o fato de milhões de pessoas compartilharem as mesmas formas de patologia mental não torna essas pessoas sãs. Ou seja, a gente está vivendo numa sociedade doente. E nós fazemos parte dela. Eu quero ler Hebreus, no capítulo 4. Os versos de 1 até o 16. E se você está com a tua Bíblia, quer seja digital ou na versão física, papel, e se você tem uma caneta, algo aí, eu quero convidar você a sublinhar todas as vezes que aparecer a palavra descanso ou o verbo conjugado descansar. Combinado? Eu vou ler. Se você tem a versão digital, é possível fazer isso também. Só coloca o dedinho, aperta e segura, e você vai ver que aparece a posição ali, destacar, e você pode, inclusive, escolher a cor, né? Escolha uma cor mais leve para não cansar tanto a vista, já que a gente está falando de descanso. Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus para nós nessa manhã diz assim: visto que nos foi dada, eu leio na NVI, visto que nos foi dada, ou melhor, nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia. Nestas palavras, no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando de hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Palavra de Deus para nós. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante, que ela também foi dirigida para um público-alvo, para uma sociedade de pessoas urbanas do primeiro século, que estavam cansadas. Cansadas das dificuldades, dos problemas, perseguição ao povo de Deus. Muitos haviam tido a necessidade de sair do seu lugar de origem, do seu país de origem, da sua própria cultura, indo para outro lugar por causa da perseguição, estavam dispersos e cansados. Viagem, mudança, cultura nova, aprendizado e recomeçar a vida. Pessoas estavam cansadas. Vivendo em agora, não apenas na sua cultura de origem, talvez uma cultura mais voltada para a agricultura, para a vida de subsistência, mas agora vivendo numa sociedade totalmente urbana, onde eles precisavam, inclusive, aprender um novo jeito de viver e encarar os desafios da vida nessa cultura urbana. O que eles precisavam? De acordo com essa parte dessa carta que foi dirigida a esses hebreus, a gente já entende que, pelo menos essa parte dessa carta está dizendo que eles precisavam. Eles precisavam de descanso. Não é de maneira aleatória que por 9 vezes aparece a palavra descanso e por 3 vezes aparece o verbo descansar, que repetidamente a gente leu nesse texto. Porque isso era crucial, isso era necessário para aquela cultura, para aquelas pessoas que estavam vivendo aquele período histórico, precisavam ouvir essa mensagem mais do que qualquer outro momento na história até então. Mas quem sabe, se pudéssemos ter uma nova carta, algo que fosse considerado também palavra de Deus, talvez esse tema seria um tema que seria abordado em nossos dias também. O descanso. Como precisamos aprender. A gente tem falado uns para os outros e já virou até uma rotina, jargão, e incorporamos isso no nosso vocabulário. Como é que está? Estou na correria. Cara, como é que foi a semana? Conversava com a Tina agora cedo. Como é que foi a semana? Pai, nem lembro. A semana foi tão pesada que eu já nem lembro mais tudo aquilo que eu vivi. Depois a gente vai começar a conversar. Não, estou lembrando. Ih, o negócio não foi legal não. A gente vive dias onde o cansaço, a rotina incessante tem nos levado a uma exaustão, a um cansaço crônico, que vai nos levando aos desdobramentos desse cansaço. E é por isso que eu quero tocar nesse assunto e revisitar algo que vivi no passado, um passado muito próximo, e escrevi tudo isso aqui, mas agora revisitando, teve um novo sentido para mim e novas aplicações, e espero que Deus, da mesma forma, fale no teu coração. Eu quero falar da perspectiva sobre o descanso e redefinindo esse descanso, primeiro falando da importância do descanso, os níveis do descanso, a prova do descanso e o autor do descanso. Primeiro, então, a importância do descanso. É interessante notar que no versículo 3, a gente tem a citação de um salmo, o Salmo 95, que diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Do que está falando? Do que é esse versículo e por que o autor de Hebreus traz este salmo, que era um salmo que o povo de Deus cantava ao relembrar dos feitos de Deus e daquilo que eles viveram no passado para o momento presente que eles estavam vivendo. Então você vê que o salmo já foi escrito para um povo para relembrar alguma coisa que já aconteceu no passado. Agora o autor de Hebreus traz algo, referindo-se ao salmo, que também se refere a algo mais ainda do passado, para que isso fosse uma lembrança, não apenas para o povo da época, mas o povo de Hebreus e para nós também hoje. Então há várias instâncias na história, na progressão da Escritura, que a gente precisa revisitar e entender o que significa o descanso. Porque somente nesse texto de Hebreus, em português, e vou falar assim em português, a mesma palavra foi traduzida para uma só em português. Mas no grego antigo não é
Todas as palavras descanso não têm a mesma origem no grego. São palavras diferentes, mas que foram traduzidas apenas por uma no português. Mas quando a gente olha a palavra lá no original antigo, existem outras palavras. Opa, se existem outras palavras, isso quer dizer que tem significados diferentes. Então a gente vai entender que existem a importância em níveis diferentes do descanso, porque no próprio texto a palavra descanso é usada em contextos diferentes. Esse versículo fala do povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito e viajavam em direção a Canaã, a terra prometida, e começaram a se afastar de Deus, incrivelmente ingratos, a tal ponto de dizer, era muito melhor lá no Egito, porque lá a gente tinha pão, lá a gente tinha cebola, era mais gostoso lá. Agora não, tinha escravidão, tinha chicotada, mas a gente tinha cebola para comer. Ingratidão incrível. E Deus então traz essa verdade como juízo para a vida deles. Qual foi a punição? O pior castigo de uma ingratidão. O que vocês imaginam? Qual o pior castigo que se pode dar para uma pessoa ingrata? É tema da nossa mensagem de hoje. Não ter descanso. Vocês querem ser ingratos? Vocês não querem caminhar comigo? Vocês acham que aquilo que eu estou fazendo não é melhor para vocês? Ok. Combinado. Eu recebo isso. Agora vocês também vão receber algo. Vocês não terão descanso. Percebe que o cansaço e o descanso é vital, é tão vital que Deus usa isso como punição. Não é que Deus fala assim, então vocês vão passar fome. Não. Eu vou tirar segurança. Não. Sabe o que eu vou tirar de vocês? O descanso. Vocês vão sentir. É isso que quer dizer descanso, quando fala assim, vocês jamais entrarão no meu descanso. Descanso é fundamental para a condição humana, é fundamental para o ser humano, para a alegria, satisfação, contentamento na vida, para a qualidade de vida. O descanso, o sábado, o Shabat, é um dos 10 mandamentos. Para você perceber que, dentro de 10 princípios, valores, regras, leis, que Deus quis estabelecer para o seu povo, ele escolheu um desses 10, dizendo sobre o descanso. O sábado, isso aqui é lei, é mandamento. Então, assim, falar sobre descanso não é opcional. É necessidade, é vital e é lei. Uma sociedade que incentiva cada vez mais o trabalhar em excesso, o produzir mais, a performance, é brutalizante, é desumanizante. Da mesma forma que a mesma sociedade que incentiva aquilo que os 10 mandamentos combatem. Adultério, assassinato, roubo. Assassinato, adultério e roubo está na mesma lista dos 10 mandamentos que fala do descanso. Da mesma forma que assassinar, adulterar, roubar é desumano, o não descanso também é. Então, uma sociedade que incentiva o não descanso é desumanizante. Existem razões para isso. Razão tecnológica. Meu trabalho está sempre acessível. Eu estou sempre acessível ao meu trabalho. Não há como escapar. Estou sempre conectado. Tecnologia também reduz o nosso mundo. Razão, explicação da cultura. Numa sociedade tradicional, a gente se identificava, tinha identidade e valor por aquilo que a nossa família, a nossa comunidade fazia. Inclusive, daí surgiu, os sobrenomes. Os sobrenomes vêm disso. Identificava a família com aquilo que fazia. A família dos Ferreiros, família Ferreira, são aqueles que trabalham com ferro. A família dos Pereiras, aqueles que têm as peras, e assim por diante. Era identificado a identidade, a mãe, o pai, o filho, o tio, o avô, o vizinho, todo mundo era identificado com aquilo ali. Era algo que fazia parte de uma comunidade. E eu era identificado com aquilo.
Agora a gente vive tempos onde a nossa cultura é extremamente individualista. A nossa identidade, o nosso valor não deriva mais da comunidade da onde eu vivo. Deriva do meu resultado, do meu objetivo alcançado, daquilo que eu produzo e daquilo que eu alcanço, de forma individual e através de extrema competição. Essa é a nossa sociedade. É individual. A minha identidade agora está relacionada apenas comigo mesmo. Com aquilo que eu produzo, faço, alcanço. Ou seja, a minha relação com o trabalho mudou. Antes o trabalho era apenas uma maneira de sustentar a minha família, o meio de subsistência. Mas hoje o trabalho também é uma forma de alcançar resultado individual, de valor, identidade, classe social, objetivo e assim por diante. Como resultado, estamos cansados. Nunca houve uma geração tão workaholic na história como a nossa. E ao mesmo tempo tão cansado. E mesmo quando a gente tenta parar, parece que tem uma voz no fundo sempre dizendo: você está ficando para trás. Você precisa fazer alguma coisa. É o tempo inteiro. Quando eu tento parar, ter um momento com a minha família, de descanso, estou presente fisicamente, mas mentalmente tem uma voz me dizendo: você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, falta isso, fazer isso, falta fazer isso. E o descanso não vem. O descanso não vem. Não foi nenhuma vez, nem duas, onde minha família falou comigo 2, 3 vezes: pai, gatinho, e eu não respondi. Na quarta, na quinta vez, eu falei: oi. Estava longe. Estava longe. A gente inverte prioridade. Descanso, sábado, Shabat, é um dos 10 mandamentos. Não é opcional. Precisamos entender que o descanso não é uma sugestão, um conselho, uma opção. Se você conseguir, descansa. Olha, eu acho que é um bom conselho para você, viu? Descansa. Não, é uma ordem. Descanso. A gente não encara mais isso como ordem. A gente encara como opcional, como privilégio de poucos. A não observância do descanso, pasmem, não digo isso de mim mesmo, mas de outros autores. A não observância do descanso é o pecado mais tolerado pela igreja em nossos dias. Se existe um pecado que ninguém fala, que ninguém toca no assunto, ninguém põe o dedo e todo mundo está tranquilo quanto a isso, é o pecado da não observância do descanso, do sábado. E a gente está tranquilo com isso. A gente está em paz com isso. A gente tolera, como a gente não tolera outros pecados. Essa é a importância. Poderia falar mais coisas, mas vamos continuar. Vamos para o segundo ponto. Depois da importância, os níveis do descanso. Esse é um texto que a gente não pode ler rapidamente. A gente precisa ler com calma. Recomendo você a ler com calma em casa, estudar, que você vai entender. Porque o autor usa a palavra descanso de maneiras diferentes aqui. Na verdade, cada frase que contém a palavra descanso é usada de maneira diferente. A primeira maneira de entender a palavra descanso é o descanso da terra prometida. Eles estavam, então, agora vivendo no deserto, eles tinham saído da escravidão, agora vivendo no deserto, e Deus promete um lugar de descanso, a terra prometida. É Deus avisando para o povo de Israel no deserto: se vocês continuarem a se rebelar assim, vocês nunca vão ver a terra prometida. Vocês nunca entrarão no descanso. Canaã era um lugar de descanso, um descanso físico, um descanso social, porque o povo de Israel era escravo. Eles eram escravos, eles agora vão ter o descanso. Trabalhar arduamente na terra do Egito foi cansativo, porque não era só um trabalho, era escravidão. Deuteronômio 5,15, anota aí para você depois ler com calma, mas eu vou ler aqui. O Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, do Egito, da escravidão, com mão poderosa e braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Você imagina o que vem depois disso? E ele diz: que guardes o dia de sábado, o dia do descanso.
É Deus dizendo assim, Deus te tirou com mão poderosa lá do Egito da escravidão. Por isso, lembrem-se de algo importante que vocês não podem esquecer. Uma ordem que eu dou para vocês. Separem um dia para o descanso. Quando você descansa, você está declarando liberdade. É uma declaração de liberdade. Porque o povo de Deus, quando descansou a partir da libertação, eles estavam dizendo, nós não somos mais escravos, nós somos livres e Deus nos permitiu ter um dia para descanso. Quando a gente descansa, nós estamos declarando liberdade, dizendo, eu não sou mais escravo. Não sou uma máquina, não sou escravo de uma sociedade materialista da qual faço parte, não sou escravo dessa cultura que diz que a minha identidade está baseada naquilo que eu produzo, de um sistema dessa sociedade que me exige cada vez mais, que me impõe. Eu estou declarando a minha liberdade. Eu vou descansar. É fazer isso que eu quero. Eu vou descansar. Agora deixa eu voltar. Mas entenderam o conceito. Quando a gente descansa, é uma reação revolucionária. Deus tirou o povo de Israel do sistema social de escravidão para a terra onde eles poderiam descansar. Sabe um dos privilégios que Deus deu para o povo? É dizer assim, ei, agora vocês podem descansar. Porque o trabalho na escravidão do Egito era dobrado. E quando o povo se rebelou, o faraó falou assim, vamos dar agora dobrar. Agora vocês vão trabalhar dobrado. Vocês vão trabalhar dobrado. 2 turnos. Vocês vão trabalhar no dia de folga. Aliás, não vai ter mais folga. Vocês não têm férias. Vocês vão trabalhar dia e noite, incansavelmente. A gente não vai parar. É uma máquina que vai produzir o tempo inteiro. A gente vive um pouco isso nos nossos dias. A sociedade nos dizendo que a gente não pode parar. A gente não pode parar. Tem o trabalho, tem a família, tem o corpo, tem a saúde, tem a beleza, tem as férias, tem o futuro, tem as conquistas, tem... como é que é? Fala depois que a gente para de trabalhar. Aposentadoria. Eu não posso parar. Eu preciso estar constantemente trabalhando, produzindo algo. E há uma exigência por trás também para que isso aconteça. Segunda maneira pela qual a palavra descanso é usada diz respeito a quando Deus descansou após a criação. Que não é a mesma coisa, né? Porque diz que Deus descansou. Deus descansou porque ele era escravo? Ele está declarando liberdade? Não. Opa, então se Deus diz que Deus descansou, tem uma outra definição para descanso. Olha o que diz o verso 3 e 4. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia. Nestas palavras, no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que depois de criar todas as coisas, Deus descansou. Como é que a gente entende isso? Deus descansou do quê? Deus descansou, porque ele estava cansado. Deus também criou todas as coisas em 6 dias, ele falou, ufa, não aguento mais. Nossa. O sol, a lua, a estrela, animal que voa, que nada, que rasteja. Meu Deus, criou o homem, a mulher, Jesus, amado. Tô o bagaço. Você imagina Deus assim? Tô o bagaço, gente. Vou descansar. Aí ele senta no trono. Meu Deus. Sextou. Deus não se cansa fisicamente. Então Deus descansou emocionalmente. Deus estava cansado. Fisicamente ele estava inteirão. Mas emocionalmente ele falou, minha cabeça tá... Estou com dor de cabeça, porque está aqui uma exaustão. Né, Peter? Tem dia que o Peter está assim, eu não aguento mais. Posso falar inglês? Eu falei, pode, Peter. Tina, pode falar. Porque meu cérebro está fritando. De tanto ficar traduzindo e traduzindo e pensando em 2 línguas ao mesmo tempo. Cansa demais, gente. Aí eu estou cansado. Fisicamente não fez nada, está sentado. Mas só de estar aqui, eu sei que eles vão para casa hoje é domingo. E eu passei por isso. Quando eu estava na Itália no início, domingo à tarde, gente, eu não queria saber de italiano na minha frente. Não dos italianos, mas do idioma italiano. Era o dia que eu colocava tudo em português na minha casa. E minha família sabia. Eu não quero saber de italiano aqui. Ana Lídia vinha. Papá, fiquei papá, mamma mia. É português, é papai. Quero falar português, porque eu quero descansar a minha mente. Descanso para a minha mente.
Ah, Deus estava passando por isso? Emocionalmente ele estava cansado. Não. Espiritualmente, não preciso nem falar, né? Porque Deus não se cansa espiritualmente. Então o que significa a palavra descanso quando diz que Deus descansou? Quando a gente entende o contexto de Gênesis 2:2, que diz que Deus descansou, a gente vê que descanso estava ligado intimamente com a palavra satisfeito. No 7º dia, Deus descansou. É como se ele dissesse, como ele falou repetidamente nos outros dias. Ele criava e no final do dia ele dizia o quê? Muito bom. Ele criava, no final do dia, muito bom. Terminou a criação, ele falou, maravilhoso. Terminei a obra perfeita, completa, concluída, está muito bom. Em outras palavras, está feito, está consumado. Te faz lembrar de algo? Está consumado. Eu posso descansar. Está feito. O projeto ao qual eu embarquei está concluído. Com sucesso. Então Deus não descansou da maneira que a gente se cansou e precisa descansar. Deus descansou porque ele encontrou um momento que ele falou, satisfeito, completo, perfeito, concluído, consumado. Isso significa descansar. Em alguma medida a gente passa por isso. Em alguma medida a gente passa por isso. Quando tivemos na pandemia e tivemos o nosso burnout, foi-nos recomendado ler um livro, ler 2 livros, né? Eu li um, a Sara leu outro, depois a gente trocou, e que um é feito para o homem, outro é feito para a mulher, é o Refresh e o Reset, e nós lemos e trocamos, escritos por um casal, e uma das partes do livro falava assim, principalmente a gente que trabalha em ministério, em outras coisas, que a gente não tem a oportunidade de ver as coisas concluídas, a gente precisa colocar, incluir na nossa agenda, na nossa rotina, trabalhos, hobbies, ações, práticas, que a gente veja coisas concluídas. E ele fala assim, cara, vai trabalhar com marcenaria, vai trabalhar com crochê, vai trabalhar com pintura, vai trabalhar com jardinagem. E eu percebi que quando eu terminava de trabalhar algumas coisas com madeira, e aqui está André que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, quando a gente terminei a mesa, concluí, entreguei para o cliente, obra satisfeita, pagamento no bolso, amém? Amém. Concluí. Ministério, depende da tua atividade, você não tem a oportunidade de ver isso acontecer. Quando é que termina o trabalho ministerial na vida de alguém? Nunca, só até Jesus voltar. Então a gente nunca tem a sensação e trabalha constantemente com essa ideia, eu nunca concluo nada. E a gente se cansa com isso. A gente precisa incluir então na nossa rotina esse tipo de atividade, para a gente poder, descansei, concluí, terminei. Assim como não dormir não renova necessariamente você à noite, se você não tiver um sono profundo, estar fisicamente, emocionalmente longe do trabalho, não necessariamente é tudo que você precisa. A gente precisa de um descanso profundo. Ah, estou longe do trabalho, estou de férias, descansei. Às vezes volta mais cansado do que nunca. Portanto, umas férias longas não vão te ajudar a descansar, a menos que você aprenda como descansar. Por esse motivo, o Shabat foi e é extremamente intencional. As pessoas confundem Shabat, sábado, descanso, como não fazer nada. Não é isso que promove descanso. Porque eu posso não estar fazendo nada, mas o meu cérebro está trabalhando numa velocidade tão grande que eu estou cansado. Às vezes eu estou deitado na cama, sozinho, não durmo. Por que não durmo? Porque as minhas preocupações, estou pensando tanto que não consigo dormir. Aliás, esse não é só meu problema, é o problema de muita gente. Portanto, as atividades religiosas também não existem para promover necessariamente apenas um ritual a ser cumprido, mas existem para nos lembrar que nós somos projetados para contar uma história, para narrar uma história, a história da redenção e que passa também pelo descanso.
Um encontro religioso, um culto, uma celebração, igreja que não existe para narrar a história da redenção, está perdendo tempo e fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Nós estamos aqui para contar uma história, a história da redenção, que toca a nossa vida. É por isso relembrar aquilo que a Jenny falou aqui. Não é sobre nós, é sobre Jesus e sobre a história da redenção. Descansar profundamente não é apenas não trabalhar, mas compreender profundamente quem eu sou e a nossa verdadeira identidade em Cristo. É por isso que Jesus, Mateus 28, vai dizer: venham a mim, ou melhor, Mateus 20, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala: eu darei descanso. E em mim vocês encontrarão descanso. A gente está procurando descanso aonde, gente? No spa, no hotel, na praia, no campo, em pedras quentes, em massagem. E a sociedade continua cansada. Porque não é isso que promove descanso. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer provar algo para nós mesmos. A gente está insatisfeito com o que somos, sempre a sensação de não estarmos certos, inadequados, de que eu não sou aceitável. Então a gente trabalha para provar algo para nós mesmos, para outros, inclusive espiritualmente, para outros e para Deus, de que eu sou digno de merecer algo como descanso. A gente costuma dizer isso uns para os outros, com os nossos dizeres, né? Eu preciso, inclusive, fazer o meu pé de meia, para um dia eu poder descansar. Eu vou trabalhar a vida inteira, ralar, mas vai ter um dia que eu vou descansar. Eu vou deitar na rede, de frente para o mar, com água de coco. Quem sabe alguém me abanando. Não, que isso é escravidão. Até no sonho a gente escraviza, né? Você vê como a nossa sociedade é doentia. Mas eu vou sonhar com esse lugar. E muitos que chegaram, e eu ouço de muita gente aposentada, que diz para mim a seguinte frase: trabalhei tanto para isso. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Eu ouço o tempo inteiro. Eu achei que algum dia eu ia chegar naquele lugar. Mas eu não cheguei. Eu não cheguei. E agora eu não tenho mais tempo. Eu não sei o que eu faço. Me faz lembrar um livro que eu gosto demais. Virou musical. Então, vão lembrar do personagem Jean Valjean. Já ouviram falar no Jean Valjean? Victor Hugo. Inclusive no musical, Os Miseráveis, né? Inclusive no musical, vai dizer assim, esqueci o nome, 24761, era o número dele como prisioneiro. E o personagem que fazia aquele militar que vinha com ele, acompanha o filme inteiro, dizia assim para ele: você será sempre um escravo. Isso soa no ouvido de Jean Valjean o tempo inteiro. Sou um escravo, sou condenado, sou prisioneiro, tenho que pagar minha culpa, eu não consigo, mas eu sou escravo. E ele passa o filme inteiro, o livro inteiro. Se você ler, você vai ver que isso permeia. Até o momento que ele está lá com o bispo, o vescovo, e ele rouba algumas coisas, e ele é preso. E aí, quando fala assim, olha, ele foi preso, pegaram aqui ele com algumas coisas, o bispo tentando ajudar, fala assim, você só levou as coisas de prata? Você esqueceu as de ouro. João Valjean fica assim, sem entender o que está rolando. Fala, como assim? Aí, os policiais também não. Eu achei que ele tinha roubado, agora o cara fala que ele tinha que ter levado tudo. Fala, como é que é isso?
E ele se indigna com o vescovo. Fala, cara, por que você fez isso? Por que você agiu com graça comigo? Por que você não falou a verdade? Ele não consegue lidar com a graça. Porque graça é o favor que é feito para quem não merece. E é impressionante como isso está lindo no livro Os Miseráveis. Se você não leu, leia ainda. É um daqueles livros, o segundo livro que eu recomendaria você a ler depois da Bíblia. Os Miseráveis. Leia. Você vê a graça, o Evangelho, de uma forma tão linda e bela. Faltava descanso em João Valjean. Mas existe uma terceira maneira de entender o descanso, que é muito difícil de notar a leitura. Olha para o verso 2 e 3. Diz assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Boas novas, traduzida em português para boas novas, no grego antigo, é uma palavra que a gente conhece muito bem, evangelho. Porque o evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, cremos no quê? No evangelho. É que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no descanso. Tempo presente. Nós, os que cremos, cremos hoje. Crer no evangelho nos leva ao descanso. Crer na obra de redenção, onde Cristo na cruz diz, está consumado. Eu descanso. Poderia também ser uma tradução possível para aquela frase de Jesus na cruz. Eu agora posso descansar. Concluir a obra de redenção. Crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo e depender do Evangelho, depender de Jesus, me leva ao descanso. É por isso que nós cantamos aqui, em teus braços eu descanso. Em teus braços eu descanso. Um descanso que vai além do físico, um descanso que vai além do social, um descanso que vai além daquilo que as pessoas olham para mim, julgam e dizem. Exigências, expectativas. É no Evangelho, onde Jesus nos diz, você não precisa de nada para aquilo que eu estou te dando. Você não precisa me provar nada, você não precisa fazer nada, você não precisa de nada, 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 nada. Eu te dou 100% daquilo que você precisa. Descanse. Descanse. Ah, que evangelho bendito. Que me dá descanso. A maneira que Deus olha para mim é diferente da maneira que todas as pessoas ao meu redor olham. Porque a maneira que Jesus olha para mim é um olhar que me dá descanso. A maneira que as pessoas olham para mim, eu vejo expectativa, eu vejo anseios, eu vejo cobrança, eu vejo tantas outras coisas. Mas Jesus olha para mim e fala assim, descansa, eu não preciso te cobrar nada, você não precisa fazer nada para mim. Aliás, aquilo que você faz para mim é privilégio, é culto, é adoração, não para conquistar algo, porque eu já te dei, você não precisa fazer nada para eu te dar alguma coisa. Descanso, descanso. Vida cristã é descanso. A gente não entendeu muita parte do Evangelho que fala do descanso. A gente acha que vida cristã é produzir, é fazer, fazer, fazer. Vida cristã começa no descanso. Olha que maravilha, gente. A gente acha que vida cristã é fazer um monte de coisa para Deus, para Jesus, e a gente tem que fazer. Jesus olha para nós. A vida cristã começa na cruz. E a cruz diz para você, descanso. A vida cristã começa no descanso. É por isso que no Novo Testamento, o sábado dos judeus se tornou um domingo, o primeiro dia da semana. E o que a gente faz no primeiro dia da semana? A gente descansa. A nossa semana não começa na segunda-feira. A nossa semana começa no domingo, onde a gente descansa, cultua e celebra. E conta a história da redenção revelada em Jesus Cristo. Depois a gente vai para o segundo dia, para a segunda-feira, para continuar a nossa vida. Mas é o segundo, porque a gente não começa com trabalho. A gente acha, né? Amanhã começa. Primeiro dia. Não. Teu dia, primeiro dia é hoje. Descansa. E quando a gente descansa, quando a gente faz isso, a gente narra o Evangelho do jeito certo. Narra o Evangelho do jeito certo. Terceiro, a prova do descanso. A terceira coisa que a gente aprende no texto é um texto difícil. Se a gente quer e deseja o descanso profundo. Verso 12 e 13.
Aliás, são versículos bem conhecidos. Viu? Eu já tinha lido e tinha de memória esses versículos há muito tempo. Mas é interessante quando a gente lê esses versículos dentro do contexto que ele está. O autor de Hebreus está falando sobre descanso, 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 descanso. Aí ele chega no verso 12 e 13. Que parece que a gente lê, sempre lembra desses versos e que nada tem a ver com o contexto. Porque é o que diz? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e intenções do coração. Esse versículo está falando isoladamente da palavra de Deus. É bibliologia, a teologia das Escrituras. E a gente esquece que o versículo 12 vem depois do 11, do 10, do 9 assim por diante, e logo após vem o 13, 14, 15 e 16. Verso 13 ainda diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que isso tem a ver com descanso? É a pergunta que eu me fiz na pandemia. O que isso tem a ver com descanso? Gente? Parece que o resto da passagem é sobre paz, relax. E agora, chega 12 e 13, que parece que é meio ameaçador, né? Nada está oculto que não vai ser revelado. Caramba. A palavra de Deus é espada, que corta tudo, penetra tudo, incrivelmente afiada. Caramba, o que tem a ver com descanso? Quando a gente chega nesse nível, ao qual diz o verso 13, a gente vai se sentir terrivelmente nu diante de Deus. Olha que interessante, a gente chega a esse nível, a gente vai se sentir indefeso, descoberto, a gente vai ter exatamente essa ideia de estar despido diante de Deus, onde Deus contempla e vê todas as coisas que ninguém vê. Gente, só de ler isso aqui já não dá descanso, porque a gente fica preocupado. Porque se a gente tivesse, como a gente vê, né, um balãozinho na nossa cabeça aqui, onde as pessoas pudessem ler exatamente o que eu estou pensando agora, ai que vergonha. Se as pessoas pudessem ver a minha vida como um raio-x, ai que vergonha. É melhor que as pessoas não saibam e não façam ideia. Eu prefiro colocar uma máscara e dar um sorriso, porque assim as pessoas vão me ver de maneira diferente. Agora, se as pessoas pudessem me ver realmente como eu sou, cara, eu não tenho descanso. Que vergonha, eu quero me esconder. Foi esse o sentimento de Adão e Eva no jardim. Eu preciso colher, colocar alguma folha de figueira aqui. Por que diz Gênesis 2:25? Ambos viviam nus e não sentiam vergonha. Não estavam preocupados, gente. Não tinham problemas com isso, não tinha ameaça. Sabe por quê? Porque eles estavam absolutamente, perfeitamente satisfeitos com aquilo que eles eram. Eles olhavam para si mesmos. Perfeito, está ótimo. Aliás, Natália, essa semana, eu leio uns posts que a Natália tem, que foi muito interessante dessa semana, daquilo que ela viu aí pela cidade, e fotografou, e falando, cara, a pressão de ter um corpo daquele jeito. Negócio louco, gente. Louco. Aqui eles andavam nus e não se envergonhavam, eles estavam satisfeitos. Eles olhavam para o outro, maravilha. Olhavam para si mesmo, maravilha. E não somente do físico, do corpo, mas daquilo que eles eram, identidade. O pecado entra. O que acontece? Eu preciso encontrar uma folha para esconder quem eu sou e como as pessoas me veem. Deus vai me ver e Ele não pode me ver do jeito que eu sou. Eu preciso me esconder. Folha de figueira. E sabe o que isso causa na nossa vida, gente? Cansaço. Porque a gente... Sabe, o pior cansaço não é o físico. Eu prefiro 10 vezes carregar tijolos, blocos, serviço pesado, do que ter que lidar com o julgamento e pensamento dos outros a meu respeito. Cansa muito mais. Trabalhar com blocos e tijolos, gente, não me tira o sono. Aliás, me dá um sono profundo. Depois de você fazer uma mudança, carregar caixas pesadas, subir escada, aquele negócio, você deita e capota, como a gente fala, né? Eu deitei e não vi nada, de tão cansado que estava. Sai de uma reunião, no trabalho, de julgamento de pessoas, avaliação, e vai para casa. Você não sabe nem como chegou em casa. Você faz tudo no automático. Você deita e não dorme, porque aquilo fica.
E sabe o que a gente faz para esconder isso? Para descansar? Folhas de figueira. Nada de novo debaixo do sol. A gente vai tentar esconder, a gente vai tentar maquiar, a gente vai tentar demonstrar uma aparência que não é verdadeira. Nada de novo. Nada de novo. O Evangelho nos ajuda a compreender o que o versículo 10 diz: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, daquilo que eu faço, como Deus descansou das suas. É por isso que a palavra de Deus é capaz de me revelar isso. Ela vai chegar naquele lugar onde, inclusive, dividindo as intenções do coração, juntas e medulas. Alguns ficam pensando, o ser humano tem alma e espírito, e fica essa discussão longa, e de séculos na teologia, se é dicotomia ou se é tricotomia, em essência, em função, e a gente vai inventando nomenclaturas para dizer aquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra é capaz de dividir o indivisível. Que a gente não consegue dividir. Qual é a divisão de alma e espírito? Gente, é indivisível. Mas a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Aquilo que o ser humano não consegue. E o ser humano tenta, na história da teologia, fazer isso. Dividir. Não, é porque isso aqui, cachorro tem alma, esse aqui tem espírito. E fica nessa conversa. É indivisível. É indivisível. É por isso que a gente não tem descanso. Porque a gente tenta fazer e ser aquilo que a gente não é e foi projetado para ser. Mas a palavra de Deus é capaz de nos levar para esse lugar. E nos revelar esse lugar. Resultado disso, existem 2 homens que trabalham duro. Um está sempre cansado, mesmo quando descansa. E o outro está extremamente descansado, mesmo enquanto trabalha. Qual é a diferença? Aquele que encontrou e foi revelado através da palavra de Deus, o Evangelho bendito, e no Evangelho descansa. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Parece que no meu modo de ver e pensar é impossível. A palavra de Deus é capaz. Ela é viva e eficaz, afiada, capaz de penetrar aquele lugar e nos dar um entendimento daquilo que a gente acha que é impossível. A palavra de Deus é capaz. Pastor, esse descanso acho que eu nunca vou conseguir. A palavra de Deus é capaz de te dar. Verso 13, eu quero chegar ao final. O autor do descanso. O verso 13 tem uma segunda palavra bastante interessante e assustadora, né? Que fala que tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Se eu teria vergonha de estar descoberto e exposto diante de vocês, que dirá diante de Deus? Descoberto, essa ideia de estar nu, despido, né? Mas é interessante que ele fala descoberto e exposto. Não é apenas redundante de dizer 2 coisas falando a mesmo respeito para dar uma ênfase. É falar 2 coisas que se completam. Porque a ideia de exposto, a ideia da palavra no original grego antigo, é como se fosse minha garganta exposta diante daquele que iria decidir o rumo da minha vida. Eu levanto a cabeça. Se ele quiser cortar, ele corta. Se ele quiser deixar vivo, ele deixa. Eu estou descoberto, eu estou nu e eu estou assim. Deus pode fazer o que ele quiser. Francis Schaeffer disse uma vez que se fosse possível colocar um gravador de áudio na nossa garganta ao longo da nossa vida, e se a gente fosse julgado no dia do juízo, não pela palavra de Deus, mas pelas nossas palavras, não ficaria um. Não sobraria um digno que não fosse condenado. Não por aquilo que a palavra de Deus diz, somente por aquilo que a gente disse ao longo da vida inteira, gravado. Como é que a gente pode superar esse julgamento se a gente está exposto e descoberto? A gente está nu e pronto, entregue, dizendo, Deus agora é aquele que decide os caminhos da minha vida. Como é que a gente se livra disso? Qual a solução? Ou como dizia, como assisti muito quando criança, e agora? Quem poderá
Aí entra o verso 14, gente. As coisas mais lindas do Evangelho. Tudo está descoberto, verso 13. Ou melhor, desde o início, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que sobra de mim, se eu vou ter que prestar conta de tudo, desde o primeiro segundo da minha vida até o último segundo, eu vou prestar conta diante de Deus. Tem muita condenação para mim. Não tem solução. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou ao céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, vamos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Qual é o momento de necessidade? O dia daquele momento diante de Deus a quem eu vou prestar contas. Aquele dia eu tenho necessidade, mas eu tenho um sumo sacerdote. Ou como diz João, eu tenho um advogado. Eu posso ficar tranquilo. Até naquilo que é de mais profundo da minha vida, como ser humano, eu posso ficar tranquilo. Porque Jesus. Ah, mas não é justo? Realmente não é. É graça. Mas Deus é justo e Ele fez justiça. Porque houve um momento na história que alguém foi descoberto, literalmente, e exposto diante de todos. Quem foi esse? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi descoberto, estava nu diante de todos. E Ele teve o seu pescoço ali exposto e Ele foi decepado por nós. Para quê? Ele foi cortado, Ele foi sacrificado. E Ele disse na cruz, está consumado. O descanso está completo na vida de vocês. Vocês agora podem descansar. Está terminado. Eu já fiz. Vocês não precisam fazer. Essa é a maravilha do Evangelho. A gente precisa proclamar o Evangelho. Descansa. Confia. Porque Jesus na cruz fez tudo o que era necessário fazer. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Ah, que descanso. Ah, que descanso. Eu posso sair de um dia atribulado, cansativo, de pressão, de expectativas, de angústia, de dor, de sofrimento, saúde debilitada, várias coisas, mas eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar. Não descanso físico, eu posso descansar a minha mente, meu corpo, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser na presença de Deus e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor já tomou conta de todas as coisas. Por isso, esforcemo-nos para desfrutar desse descanso. Tempo presente. Eu já desfruto posicionalmente do descanso. Eu preciso agora, experiencialmente, se é que a gente pode dizer assim, do descanso. Porque posicionalmente eu já estou lá. Cristo é o meu descanso. Eu já estou nele. Eu já desfruto de tudo aquilo que Ele tem para mim. O que Ele tem para mim? Descanso. É interessante que em nenhum momento o autor de Hebreus vai dizer assim, você nunca terá todo o descanso. Mas ele diz que a gente tem que voltar para ele de tempos em tempos. Voltar para o Evangelho e encontrar o verdadeiro e perfeito descanso no Filho. Desfrutar vivencialmente do descanso. Repetindo, aquilo que a gente já ouviu desde o início. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Em Cristo a gente pode descansar porque Ele é o meu descanso. Ele é o nosso descanso. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é a origem, Ele é o sustento, Ele é o alvo. Eu posso descansar. Eu posso descansar. Há exigências, há cobrança, há expectativas, ok. Há responsabilidades, ok. Eu não vou conseguir lidar com elas perfeitamente em todas as coisas, então eu posso descansar e eu confio. Aí o Salmo 37 vai nos levar, entrega para Ele. Esse é o meu dilema, esse é o meu drama, essa é a minha luta, essa é a minha adversidade, é isso que me causa ansiedade, é isso que me faz o overthinking, é pensar nisso mais do que devo o tempo todo o tempo. Mas eu entrego para Ele, aos pés da cruz, naquele lugar de descanso. Temos feito devocionais em um livro, eu e a Sara,
E esse livro tem falado muito sobre lugares, espaços, e é impressionante como a gente tem aquele lugar, espaço de oração, de devoção, de adoração a Deus, mas parece que a gente sai desse espaço e vai para outro, o lugar, espaços das minhas atividades, mas ele vai nos relembrar dizendo assim, a partir do momento que você sai desse lugar, você começa a se cansar. Eu nem saí dele ainda, mas eu estou atravessando a porta, já me cansei. Eu nem comecei as atividades, mas já estou cansado. E ele fala assim, aprenda a trazer as tuas atividades para esse lugar de descanso. E não saia daqui, da origem da fonte. O que me faz lembrar disso? Já estudamos juntos aqui? João 15. Permaneçam. Eu permaneço aqui. Então eu não saio para fazer outras coisas? Não, eu trago as outras coisas para esse lugar. E nesse lugar de descanso, eu realizo todas as outras coisas. Inclusive, não apenas eu vou ter descanso, mas as outras coisas que eu realizo terão significado. Porque elas partem desse lugar onde eu inicio, que é o lugar de descanso. É o lugar de descanso. Em Cristo a gente pode e deve descansar. Em Cristo a gente pode e deve descansar. Declaração de liberdade. Mas declaração da beleza do Evangelho. A gente anuncia o Evangelho. A gente prega o Evangelho também quando a gente descansa. Bora descansar? Vamos à presença de Deus. É só Ele. É só Ele. Deus, aqui nós estamos. Vivendo nessa sociedade ao qual vivemos. No meio de expectativas, no meio de culturas, no meio de ideias, de filosofias, que nos levam sempre a perceber e a entender que nós somos uma máquina, que a gente precisa produzir performance o tempo inteiro. Mas, ó Deus, o Senhor nos lembra que o descanso faz parte da identidade de quem somos em Cristo. Não apenas esse descanso emocional, esse descanso espiritual, esse descanso na fé, quando a gente diz apenas uns para os outros, ainda que de maneira metafórica, descansa, confia, mas aquele descanso verdadeiro e profundo, porque é isso que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, porque se não for o Senhor, a gente vai sucumbir à cultura da nossa época. E a gente não vai desfrutar disso. Mas, ó Deus, nós precisamos disso. Isso será cura para o nosso corpo, cura para a nossa alma, cura para as nossas emoções, cura para tudo aquilo que a gente é. Parte do descanso. Começa no descanso. Começa na cruz, onde tudo foi consumado. Onde Cristo descansou de toda a sua obra, porque Ele concluiu. E a vida que vivemos em Cristo começa na cruz, começa no descanso. Ajuda-nos a compreender isso, a viver isso, para a Tua glória, Senhor, e para a bênção de nossas vidas. É o que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar a equipe que vem aqui e nos ajude a cantar, mais uma vez, verdade sobre esse tema, e que isso seja um auxílio para o nosso descanso. Depois você ficar muito tempo sentado, é até recomendado.
mais um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar mais uma vez o refrão? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Vamos finalizar cantando um hino, que também fala sobre descanso. Foi fácil montar essa. Foi muito tranquilo montar a lista dessa semana. Mas caso você tenha se preparado, né, para dizimar, ofertar, pode trazer aqui algo gasofilácio. Lembrando também que você pode fazer isso por meios eletrônicos, né? Fica melhor para você. E eu te convido também a se dedicar também à obra do Senhor, ao trabalho do Senhor, e contribuir, né, para aquilo que Ele tem feito aqui através da IBFH. Vamos cantar, então, esse hino que fala assim, que o amor do Senhor é uma consolação ao nosso coração, que é Ele que nos susterá, né? Não nos abalaremos, porque estamos descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus,
nosso Deus, te louvamos porque é o Senhor que nos sustém, que nos sustenta e também que nos dá força para trabalhar para o Senhor, para nos empenharmos na tua obra, para ofertarmos aquilo que o Senhor nos dá como sustento, como salário, mas também nossas habilidades, nossos talentos. Louvado seja o Senhor por isso. Também nos ajude a descansar no Senhor, mesmo com as nossas atividades aqui, as atividades na semana. Durante a semana, enfrentando as nossas dificuldades, possamos lembrar que o Senhor é o nosso descanso. Em nome de Jesus, amém. Pastor? Gente, essa semana teremos as nossas atividades normais, mas quero apenas dizer para a gente orarmos pelos outros. Durante a semana, independente da nossa rotina, daquilo que a gente tem para fazer, lembre de orar uns pelos outros para que Deus promova o descanso na vida do outro, né? Dos descansos que Deus está promovendo na vida do nosso irmão Márcio. Nosso irmão Márcio não tem estado presente aqui com a gente porque a sua mãe, lá em Montes Claros, estava internada depois que fez um cruzeiro, enfim, problemas no coração, e teve que ir às pressas para o hospital. Fez uma cirurgia na sexta-feira, mas já passa bem, e acabei de me comunicar com ele. Ele disse que entre hoje e amanhã ela já está indo para casa. E ele usou exatamente essa palavra: ela vai poder descansar em casa. Eu falei, amém, que o descanso não seja apenas da cirurgia, mas porque Deus está no controle. E que toda a família descanse, não apenas porque a mãe está bem, mas porque Deus está no controle de todas as coisas, como a gente começou cantando nesse culto, né? No controle o Senhor está. Lembre disso, dessa verdade. Diga para você mesmo, né? O Senhor está no controle do descanso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse tempo juntos. Abençoa o teu povo, cuida da tua igreja. Obrigado, Deus, pela saúde e pelo teu cuidado com a mãe do nosso irmão Márcio. Que o Senhor continue dando a ela o restabelecimento, a cura, Deus, para tudo aquilo que ela tem vivido, e descanso para toda a família, não apenas na saúde, mas na tua provisão em Cristo Jesus. Que seja essa verdade para nós. Que o teu amor, o amor do Pai, a graça revelada em Jesus Cristo, o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus estejam presentes na nossa vida, com o teu povo, ó Deus, vivendo em lugares difíceis, em lugares de conflito, de guerras. Que o Senhor seja o descanso do teu povo no meio de dias difíceis. Oro por nós aqui e por todo o teu povo, em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Bom domingo, uma boa semana e um bom descanso.